Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E aqui no nosso Consciência Hebraica hoje, dia especial, dia de os fundamentos do conhecimento. Nós estamos no tema a iniciação crística, a imersão, o batismo. É o primeiro tema dessa série. Nós vamos ter temas fantásticos aqui. E este já é o 6º episódio e nós estamos em 5 de agosto de 2022. Quero dar as boas-vindas para você, seja bem-vindo. Se você gosta de estudar a Bíblia, ou seja, não propriamente uma teologia, ou seja, o que um teórico falou de outro teórico, o que entendeu de outro teórico, não? Mas se você gosta de pegar o texto bíblico, você gosta de pegar as escrituras hebraicas, com um caderno do lado, com a tua Bíblia do outro lado, e você gosta de mergulhar, pegar passagens bíblicas, compreender com profundidade, com calma, com tranquilidade, esse é o lugar para você. Essa série aqui, Fundamentos do Conhecimento, é uma série onde nós vamos mergulhar em muitos temas centrais. Em outros nós desenvolvemos, como por exemplo o Amanhecer da Consciência Hebraica, curso longo, você vai pegar de Gênesis até o Apocalipse. Temos o Apocalipse de Jesus, temos Consciência em Gotas, temos outras séries nas nossas playlists para você mergulhar e aprofundar. As parábolas de Jesus, mas neste nós estamos tratando da iniciação. Ou seja, como é que você levanta a mão reconhecendo no Messias hebreu o homem que tem a qualidade para realizar o teu ser, no sentido da tua jornada cósmica, e você levantando a mão para ele diz, sim, eu pertenço a esse homem, quero ser enxertado na videira de Israel, compreendo que Yahvé Elohim Adonai é o único e verdadeiro Deus, que ele providenciou o propósito dele através de um Messias, e que este Messias é o meu Senhor, meu Salvador. Eu fui tocado por isso, recebi essa revelação, esse entendimento, e quero dar os primeiros passos. Quais são os primeiros passos? Então, o primeiro é a entrega, né? Você, num grupo de discípulos, 2 ou 3 ou mais, você publicamente fazer uma confissão, fazer uma entrega, fazer uma declaração e receber uma oração. As pessoas que já são discípulos imporem as mãos sobre você, acolhendo você espiritualmente, repreendendo todo o mal da tua vida, toda a ligação dos teus antepassados, pactos que tenham sido feitos, alianças, né? Que você sabe, que você não sabe, esses discípulos vão orar, anular tudo isso e declarar diante do céu, diante do abismo, diante do Pai, diante do Senhor Jesus, diante dos abissais, das trevas, esta vida agora pertence a Jesus, quer viver os valores de Jesus, quer andar como seu mestre andou, quer falar, quer pensar, quer sentir, quer modelar o seu mestre. Então nós estamos dando os primeiros passos. E por que estamos dedicando um tempo especial agora, né, às bases de Israel? Estamos falando sobre a revelação, como que a revelação foi recebida desde Adão e que constituiu a Torá. Então a lei é um dos fundamentos, né, a Torá. Os profetas, porque essa lei foi recebida por revelação, né? Nós compreendemos fundamentalmente que na relação do ser humano com Deus há uma revelação. Por exemplo, como você chegou à conclusão que Jesus é o teu mestre e o teu Senhor e decidiu entregar a vida a Ele? Isto é uma revelação. Alguém falou a você, o Espírito Santo que já habita na tua qualidade crística e estava atraindo a tua natureza, querendo atrair a tua natureza, tocou o teu coração, você, pela tua consciência, disse sim, e você recebeu a revelação que Jesus é o Messias. Tá? Por isso que você fez essa entrega. E agora você vai às águas. Então, o segundo passo de um discípulo de Jesus, fazer o que o Mestre fez, né? Fazer o que todos os apóstolos fizeram, é ir às águas e fazer o ritual de iniciação como discípulo de Jesus. E que você vai entender
que é um símbolo maravilhoso, profético. Quando você compreender o símbolo, você vai querer experimentá-lo, vivenciá-lo. E também é importante porque você vai fazer uma profecia acerca da tua própria morte e da possibilidade de você ser gerado novo, a imagem e a semelhança de Yahvé Elohim Adonai ou de Yeshua HaMashiach. Né? Jesus formado à imagem de Yahvé Elohim Adonai, ele é o único, unigênito e primogênito, e nós gerados à imagem e à semelhança de Yeshua HaMashiach, de Jesus o Cristo, porque nós somos filhos diretos de Deus, né? Somos adotados, como diz mestre Paulo nas suas cartas, só você procurar numa Bíblia eletrônica adoção de filhos ou nos nossos estudos aqui, você vai entender isso. Então seja bem-vindo, essa é uma introdução. Por que nós estamos vendo Melquisedeque? Porque além da lei, além dos profetas, há o sacerdócio. E ali há o sacerdócio de Levi. E há o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Qual é o sacerdócio teu se você receber Jesus? Levita você não pode ser, só quem nascia em Israel tinha sangue hebreu e da tribo de Levi podia ser sacerdote. Então você é uma sacerdotisa ou um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então você precisa compreender este sacerdócio. Por quê? Através dele você tem acesso direto a Yeshua HaMashiach e ao nosso Pai Celestial, através do Abba Pai, do Pai querido, do papainho, do paizinho querido, que é a qualidade do Espírito de Jesus em nós, nos dá essa intimidade com Deus. E você pode ir direto. Você não depende de um pastor, você não depende de um profeta, você não depende de um sacerdote ou de qualquer outra figura. Ah, mas eu não fiz a entrega, não precisei de pessoas que orassem por mim? Sim, claro, as pessoas têm funções dentro do corpo de Cristo, né? Os pastores trazem a palavra, lideram, às vezes têm o dom do ensino, ou da palavra de sabedoria, os diáconos, presbíteros, apóstolos, enfim, não sei qual é a organização, que é mais paulina. Jesus não tratou propriamente de nada disso, mas isso acontece naturalmente. Paulo estava correto. Né? Alguns organizam mais as coisas, outros têm um dom de oração, outros de evangelizar, de levar a palavra, enfim, nós admiramos os dons, respeitamos os dons, honramos os dons, né? Mas, porém, entretanto, todavia, não significa que você está preso, que você está, vamos dizer assim, com referência ao acesso que você tem a Jesus e a Deus, não é necessário nenhuma intermediação. É necessário uma koinonia, uma comunhão, uma harmonia entre esses discípulos que sempre vão caminhar juntos. Não há discípulo de Jesus sozinho, só em situações muito particulares e especiais. Sempre nós estamos agregados. É importante você ter um grupo, é importante você participar. Não precisa ser uma igreja formal, não precisa ser um templo formal, pode ser um grupo numa casa, pode ser um grupo de discípulos que se reúna, mas que ali haja autoridade do Espírito, que se reconheça a autoridade uns dos outros pela presença do Espírito de Jesus, e todos como sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Por isso que nós estamos mergulhando nesse tema. É importante você compreender tudo isso. Então vamos adiante no nosso texto aqui a respeito do sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Consciência hebraica, você já sabe, é um movimento que busca o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, procurando retirar a influência greco-romana, né, que distorceu muita coisa. Venha com a gente, vamos aprofundar os temas mais importantes do conhecimento. Desejamos a você uma boa viagem, oferecemos o nosso jato para você navegar nas escrituras hebraicas. Nós estamos buscando a nossa identidade em Cristo, a sua construção, compreendendo os fundamentos da civilização hebraica, os profetas ali, o sacerdócio e o rei, entendendo o nosso lugar como enxertados na videira de Israel, os elementos misteriosos da quarta faculdade, né, a quarta potencialidade humana, que é essencial, né? As outras três é o físico, o emocional e o mental. Aí tem espiritual, que é essencial. E ela tem consciência, arbítrio, vontade e amor. E as consequências? As conexões de Gênesis e Apocalipse, a palavra escrita
como produto de uma única mão, a mão sagrada. Isso é surpreendente e causa elevação espiritual. Estamos em Hebreus, capítulo 7. Lá está escrito assim: porque Levi ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Muito bem. Vamos meditar um pouquinho aqui, ó. Importante você compreender pontos dessa palavra, né? Eu vou colocar o texto e aí você vai ler comigo calmamente. Olha, porque Levi ainda estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, lembrando, né? Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. Jacó, com 4 esposas, tem 12 filhos. E um dos filhos é Levi. E Levi, deste filho, é que surgirão pela genética. Ele tem 3 filhos, principalmente os coatitas, que é de Coate, um filho de Levi, é que os sacerdotes serão levantados. Ah, eu nasci na tribo de Isacar, ou de Zebulon, ou eu nasci em outra tribo, como a de Judá, por exemplo, e eu quero ser sacerdote. Não pode. Não. Era uma ordem genética. A genética tem uma ordem fundamental em Israel, porque é dela, é deste alinhamento genético que Jesus virá, né? Então, você não poderia ser só quem nascesse da genética de Coate, dos coatitas de Levi. E olha, quando ele fala essa passagem de Melquisedeque aparecendo, Melquisedeque aparece para Abraão. Então, olha, Abraão, Isaque e Jacó. Então, o patriarca Abraão, do qual Jacó irá nascer, ele já vai oferecer e ser abençoado pelo anjo Melquisedeque, que está prefigurando Jesus, né? Então, porque Jesus ainda estava sendo formado na genética, inclusive pela própria genética de Abraão, estava ali presente em Abraão geneticamente, né? Como teu filho estava presente em você antes dele nascer, pela tua qualidade genética de poder gerá-lo. Então, Abraão estava ali, ele vem de uma passagem maravilhosa onde ele salva Ló, que estava preso em Sodoma e Gomorra, tem um símbolo lindo aí, e depois dessa salvação de Ló, de Ló, né, que era irmão, filho adotivo de Abraão. Abraão tinha um irmão, o irmão acaba morrendo, falecendo, e o filho dele acaba ficando sem pai. Abraão o adota, né? A gente também já falou sobre adoções lá no Amanhecer da Consciência Hebraica, que é um curso que você deve fazer. Então ele tinha resgatado Ló, e depois então aparece Melquisedeque. Olha aqui como a passagem dita isso, ó. Porque Levi ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, né? Na verdade, Levi é filho de Jacó, né? Jacó vai nascer de Isaque, e Isaque vai nascer de Abraão. Então, olha, Levi estava bem potencialmente em Abraão, né? Ainda várias gerações ocorreriam até que Levi nascesse. Mas o autor, então, enfatiza isso. Levi ainda estava nos lombos, né? Ou seja, na natureza potencial genética de seu pai, quando Melquisedeque ele sai ao encontro, dizendo que Abraão é pai de Levi, mas é pai no sentido figurado. Na verdade, ele vai gerar Isaque, já que vai gerar Jacó, Jacó vai gerar Levi, né? Então você tem aí, ele não é pai, mas é pai no sentido espiritual. Abraão é pai de todos, né? Nesse sentido espiritual. De sorte que, quando lhe saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico,
porque sobre ele o povo recebeu a lei, que deixa eu explicar algo para você. A lei teve dois momentos onde ela é constituída. Na verdade, desde Adão, quando os homens têm a intuição, a revelação, pelo espírito de profecia, né, pela qualidade profética, as pessoas recebem a revelação de Yahvé Elohim Adonai. Ali a lei vai começar a ser constituída. Por exemplo, quando Abel e Caim vão oferecer sacrifícios, já havia uma maneira correta de oferecer. Isso tinha sido recebido como? Pela intuição. O que é a intuição? A quarta faculdade que nós falamos, né? Físico, emocional, mental e espiritual. Ela tem a presença do Espírito de Deus nela, quando o homem se santifica, né? Quando a mulher se santifica, quando ela busca Deus, que era o que acontecia com Adão e os seus descendentes. Eles começam a sentir a presença daquela divindade maravilhosa, começam a buscá-la, então, intuitivamente, aquela voz interior, aquela revelação vem e diz, olha, faça dessa maneira, faça daquela maneira. Isso foi acumulado durante anos. Mas, quando nasceu Moisés, que nós estamos lá no Amanhecer da Consciência Hebraica, que é o outro curso nosso, vendo agora o surgimento de Moisés, ele vai então buscar essa tradição oral, que havia sido conservada por tradições sem par, milhares de homens que foram conservando essa tradição, e ele então, também com a revelação de Yahvé Elohim Adonai, também no espírito de profecia, também no espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento, ele vai redigir a lei. E essa primeira redação dá origem à Torá. O que é a Torá? Se você tem uma Bíblia em casa, os primeiros 5 livros da tua Bíblia é a Torá hebraica. E nós chamamos de Pentateuco. Né? Lembra aí, Brasil, pentacampeão, né? Penta é 5. Então, os primeiros 5 livros de qualquer Bíblia cristã é a Torá. E o que é a Torá? A Torá é onde está a lei concentrada, a lei que foi redigida, a lei que agora foi sacramentada, que foi colocada no papel. Antes era uma tradição que se seguia intuitivamente. Né? Então vamos dizer assim, a lei ela é formalizada a partir de Moisés para frente. Né? Então Abraão não está propriamente na lei, nós podemos dizer. Né? Por quê? Ele é anterior à escrita da lei. A lei era um processo intuitivo, era uma tradição, não era ainda um mandamento no sentido estrito, escrito. Né? Então, antes mesmo de Levi e da lei ser estabelecida, porque ali foram detalhados os sacerdotes, foi criado o tabernáculo, foi criada uma série de mandamentos, e de regulamentos e de ordenanças que não haviam sido ainda intuídas. Uma parte da tradição, sim, né? Tinha sido intuída de como invocar a Deus, de como oferecer sacrifícios, tudo isso, mas de uma maneira muito simples ainda. Então Moisés tem a capacidade de não só registrar a intuição do passado, mas tornar a lei mais perfeita, mais complexa, para que ela fosse aplicada ao povo. E como nós sabemos, o papel da lei é a geração de Cristo, é o aperfeiçoamento de uma nação toda, é um alinhamento genético, é uma atrição que vai dar a santificação, o espírito de santidade, de santificação, o Espírito Santo que vai crescer em cada pessoa, de Adão até Jesus, né? O Espírito Santo vai crescendo, vai se fortalecendo, à medida que o homem obedece, à medida que o homem entra em harmonia com o Criador. Então, vocês veem, né? Todo esse texto está aqui, ó, quando ele diz, Levi ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não houvesse uma única ordem? Maravilhoso, né? Ou seja, se o sacerdócio levítico fosse suficiente, se o que Moisés colocou
fosse o ponto final de aperfeiçoamento da evolução consciencial cósmica da humanidade. Então não precisaria de outro sacerdócio. Mas, antes de que esse sacerdócio levítico e da complexidade da lei fosse revelada, uma outra revelação houve aos hebreus. Ainda nem havia o nome Israel, porque eles são chamados hebreus a partir de Abraão, que vem lá do Iraque e vai para Hebrom. Ali ele é chamado hebreu, Abraão o hebreu. Então os hebreus receberam primeiro o sacerdócio profético da ordem de Melquisedeque. Por quê? Jesus estava sendo formado na genética do povo de Israel, então um anjo de Deus se materializa, se apresenta como uma ordem sacerdotal a ser seguida. Mas interessante que não há aparições de Melquisedeque depois em nenhum outro momento das Escrituras. Ele vai aparecer nos Salmos de Davi e vai aparecer lá no livro de Hebreus. Então nós vemos que esta ordem era a ordem do Messias. Mas como ainda não havia Messias, ainda não havia graça, ainda não havia o Espírito Santo do Senhor Jesus, porque ele estava em formação pela genética do povo de Israel, tudo isso estava em profecia. Então, este sacerdócio aguardaria. Ele é anunciado profeticamente em Abraão, depois entra o sacerdócio de Levi, que era um sacerdócio indireto, ou seja, você não tinha acesso direto a Deus. Você tinha em algumas coisas, né? Claro que você podia, um hebreu podia orar a Deus, né? Mas quando ele fosse oferecer qualquer sacrifício ou fosse executar e cumprir a lei, ele precisava de um sacerdote ao lado dele, né? As igrejas cristãs, católicas e protestantes, importaram esse modelo mais levítico, né? Porque o padre, o pastor, e muito parece quase um intermediário entre Deus e o ser humano. Isso não deveria ser assim. Como eu falei, pastorear, o diaconato, o presbitério, funções da igreja são importantes para a organização, para o desenvolvimento. Mas espiritualmente nós não estamos no sacerdócio levítico. Eu não dependo de um pastor para orar a Yahvé através de Jesus Cristo. Eu vou direto a Cristo, né? E os trabalhos da igreja são todos equivalentes, né? Seja quem serve a mesa, seja quem traz a palavra, seja quem profetiza, seja quem ora, né? Mas Paulo diz que tinha uns que eram mais importantes. Bom, no sentido não de valor, né, de que a pessoa que é pastor tem mais valor do que a pessoa que serve a mesa. Paulo não quis dizer isso. Paulo apenas, num determinado momento, ali em Atos, na verdade, né, a essa ordenação, dizendo, olha, algumas pessoas vão se dedicar mais às escrituras, a trazer a palavra e tudo, e outros vão servir à mesa, que é algo muito importante, que diz respeito ao amor, à solidariedade. Então, em valor, há equivalência, né, e todos deveriam ser recebidos da mesma maneira, porque Jesus deixa claro isso, né? A ninguém chameis por pai, porque só um é vosso pai, e vós sois todos irmãos. A ninguém na terra chameis por mestre, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, né? E vós sois todos irmãos. E quem quer ser o maior, sirva, seja o menor de todos. Essa é a ordem que Jesus deu. Não parece que é bem isso que as nossas igrejas, né, de um modo geral, têm vivido, né? Então, voltando aqui para a palavra, você tem que entender que o sacerdócio levítico era provisório para a formação de Jesus, né? Então, a ordem de Levi, a lei, ela vai alinhar um povo para formar o Messias. E o Messias é sacerdote levita? Não, ele nasce em Judá, né? Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele vai trazer não mais o cumprimento da lei no sentido estrito. Nós vamos viver o espírito da graça, que é superior à lei, que é mais profundo que a lei. Ele não vai abrogar a lei, ele não vai dizer que a lei é inútil. Não. Nós vamos espiritualmente cumprir muito mais do que obrigações, porque não vai ser mais um maldito dever.
vai ser um bendito querer, porque o Espírito Santo em nós vai transformando o nosso coração e nós vamos vivendo com amor, com alegria, o Espírito da graça e do Evangelho. Percebeu quanta coisinha tem aí, para você que está começando, dando os primeiros passos, né? Ó. Então não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Por quê? Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança de lei, da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda que se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Olha, eu sei que às vezes, no primeiro contato com o texto, parece difícil entender, mas nós vamos caminhar aqui aos pouquinhos. É importante você compreender isso. Ele fala, olha, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Ou seja, se o sacerdócio de Levi era exatamente igual ao de Melquisedeque, por que haver dois sacerdócios? Né? É porque há mudança. Qual é a mudança? A lei está em Moisés, através de Levi, do sacerdócio levítico. Tem um jeito de você se aproximar de Deus, uma maneira. E na ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio do Messias, de Jesus, do qual ele é o sumo sacerdote, estamos na graça, na revelação pelo Espírito de Jesus, da verdade e da graça. Então vai haver uma nova maneira, um novo processo, que é muito simples, que é cósmico, que é maravilhoso. Se você lê a complexidade da lei, o que um homem e uma mulher precisavam fazer para se apresentar a Deus lá no Antigo Testamento, leia os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai entender. E se você depois vê o que o Espírito da graça que está em nós faz, é algo surpreendente, maravilhoso, impressionante. A simplicidade cósmica do Evangelho. Por quê? Porque não são mais atos exteriores que são controlados, mas é um coração sincero e a presença de Ave Elohim Adonai pelo Espírito Santo do Senhor Jesus dentro do teu coração, que vai levar você a viver o espírito da lei, que é muito mais do que o cumprimento externo da lei. E isso vai ser uma mudança fundamental. E é por isso que em Cristo nós temos tamanha graça, liberdade e também consagração, santidade, né? Pureza, separação. Tudo isso acontece para aqueles que sinceramente estão em Cristo. Olha o que está escrito aqui. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Ora, a lei, ela criava uma série de regras que controlavam a nossa carne. Né? Então era uma dificuldade enorme. Você vai ver lá os desvios do Antigo Testamento. Né? E o que acontece lá em Israel com a lei? Israel se torna, inclusive, pior do que as nações tentando cumprir a lei, né? Por um lado, né? Numa parte das pessoas. E em outra parte, gera uma santidade, uma pureza, uma dedicação a Deus maravilhosa. Você vai ver isso lá. Agora, quando há essa transformação feita por Jesus, nós não recebemos só mandamentos externos, mas a própria presença do Espírito de Jesus é dada ao teu coração, à tua natureza crística. Você recebe o Espírito de um ser humano chamado Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. E esse Espírito em você é a vida incorruptível. E ele vai transformar o teu comportamento. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai transformar a tua mente. Ele vai dar forças ao teu interior para um novo estilo de vida. Né? E é isso que o texto aqui está dizendo. Ó. Não segundo a lei do mandamento carnal, regras, né, para a nossa natureza, mas segundo o poder da vida incorruptível. Olha, o Espírito Santo que está em Jesus. Porque ele assim testifica. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque.
Quem é sacerdote eternamente? Jesus. Ele nasce no tempo, vai à morte, morte de cruz, é gerado novo, fica 40 dias, depois transcende e alcança o atemporal. O atemporal é aquilo, é a dimensão onde não há mais tempo, não há mais passado, não há mais futuro, não há mais presente. Ele então agora é eterno, é o ser eterno, é o homem, o filho do homem gerado como filho de Deus, o ser que alcançou a imagem e semelhança da divindade de Yahvé Elohim Adonai. É o ser que se tornou o templo do Deus vivo desta divindade. Então, ele é agora sacerdote eterno, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento, que é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Você fala assim, bom, se a lei não aperfeiçoou nada, isso é fato? É fato, porque por ela, nem Moisés, por exemplo, alcançou a vida eterna, que era o redator da lei. Né? Moisés teria salvação sem Jesus? Não. Não. E de Moisés para frente, todos os homens que viveram, algum se salvaria por ter cumprido a lei? Algum realizaria Gênesis 1, 26 e seria gerado a imagem e semelhança da divindade? Não. Você fala, bom, então, por que a lei sequer foi dada, se ela foi inútil? Sim, ela foi inútil no sentido exterior, mas alguns, pela genética e pela presença do Espírito de Deus e em qualidade de Espírito Santo, das pessoas se dedicarem voluntariamente com um coração sincero, ou seja, algumas pessoas já viviam na lei o espírito da graça, né? Porque faziam por amor aquilo, não por obrigação. Então a lei foi necessária para que ela servisse como parâmetro, ela mostra o fracasso da natureza humana, a impossibilidade de, pela carne, algum ser humano alcançar a qualidade de filho de Deus, mas ela estabelece um valor, e os homens vão viver esta virtude, este valor, pelo Espírito. Então, uma linhagem vai se consagrar de maneira maravilhosa até José e Maria. E na união de José e Maria, da qualidade genética acumulada deles, vai ser formado o Senhor Jesus. E ele, não pela lei, não por uma obrigação, mas por amor, ele vai realizar o espírito da lei perfeitamente. Então se tornará o primogênito e unigênito de Deus. Né? Como ele diz lá no batismo, o próprio Deus a respeito do Senhor Jesus. Eis meu filho amado, em quem me comprazo. Amor e prazer. Os dois segredos de Jesus na relação com Deus. Não obrigação e dever. Não, não é obrigação e dever. É prazer e amor. Meu filho amado, em quem me comprazo. Então esse é o segredo que também você deve viver, né? Jamais viva um evangelho de obrigações, jamais viva um evangelho religioso, de religiosidades, né? Viva cheio do Espírito Santo. Viva buscando o Messias. Saiba que é a qualidade do Espírito de Jesus em você, não o teu esforço carnal, não a tua luta pessoal, mas é o Espírito da graça em você que vai te levar à qualidade de filho de Deus. Porque a lei fracassou e você, se tentar por você mesmo, também fracassará. Né? Então, olha aqui. A lei nenhuma coisa aperfeiçoou, dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, visto que, como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque aquele lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque.
Olha, aqui é interessante, né? A lei é dada a Moisés, é cumprida, é realizada em Israel, organiza o templo, organiza a vida espiritual de Israel, mas ela é dada como um mandamento, né? Aqui, com referência ao Messias, é feito um juramento. Então, o pai jura que ele tem um propósito de formar um ser à sua imagem e semelhança, e que o seu propósito é infalível, e que ele forma do céu até a terra, né, juntamente com o abismo, plano mineral, vegetal, animal nominal, todos os seres humanos na terra, separa Israel, dá a lei, separa geneticamente uma linhagem, e até José e Maria formar um homem que eu ame e que, pelo prazer, pela alegria de se harmonizar com ele e de realizar a vida, é gerado primogênito e unigênito, enquanto que bilhões de seres humanos, do passado, do presente e do futuro, nunca vão alcançar isso, né? Só um ser humano pôde realizar isso. E agora nós, pela graça, pelo Espírito da graça, pela alegria que há no Evangelho, do amor de Deus, isso é que nos leva a essa realização cósmica surpreendente. E tudo isso está em Cristo, né? Olha aqui. Então, com juramento é dito, né? Jurou o Senhor, quem é o Senhor? Yahvé Elohim Adonai, e ele não se arrependerá, porque a palavra vai se cumprir. Tu és sacerdote eternamente. Quem? O Messias. Segundo que ordem? Levítica? Não, Melquisedeque. Então, esta é a tua ordem. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Quer dizer, os sacerdotes eram constituídos em Israel, morriam, né? E aí novos sacerdotes eram consagrados, e novos sacerdotes eram consagrados, e os sacerdotes todos morriam. Mas agora nós vamos ter um sumo sacerdote, que tem a vida eterna, alcança a vida eterna. Então ele será o único e totalmente suficiente, né? É isso que nós vamos ver. Então, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas esse, porque permanece eternamente, Jesus, gerado à imagem e semelhança de Deus, tem um sacerdócio eterno. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus. Olha, aqui eu queria dar um ponto fundamental, né? Você percebe que o sacerdote da ordem de Melquisedeque, em que você está sendo iniciado, quando você se batizar, sai daquelas águas um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E você tem, segundo essa palavra, acesso direto, olha lá, perfeitamente os que por ele, ou seja, por Jesus, chegam diretamente a Deus. Como sacerdote da ordem de Melquisedeque, através de Jesus, você vai diretamente ao Pai, né? Porque o Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, habita em você e ele é o templo vivo de Deus. Então, ao orar em Cristo, pelo Espírito Santo de Jesus, você fala diretamente com o Pai, através de Jesus, né? Então, isso é maravilhoso e está sendo colocado ao teu alcance, né? Vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Gente, você precisa entender a profundidade disso, né? Feito mais sublime do que os céus. Então, feito porque não era. Ele foi feito. Então, Jesus foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa confusão de trindade, de que Jesus era Deus, assim, igual a Jeová, né?
Nunca em Israel se ouviu isso, que houvesse outro Deus além de Yahvé Elohim Adonai. Jesus é o Filho do homem, ele mesmo se declara que alcança a condição de Filho de Deus. Evidentemente, filho de peixe, peixinho é. Não? Jesus agora é o Deus visível, mas não igual a Deus. Jesus nunca disse ser igual a Deus. Ele vai ser a imagem e a semelhança de Deus. Então aqui, feito mais sublimes do que os céus. Eu queria voltar para o nosso gráfico da criação, para você entender a consequência disso. Olha aqui o céu. Percebe? O céu aqui tem a manifestação de anjos. Mas, como diz o texto em Hebreus, a qual dos anjos Deus disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Então, por que esse texto diz que Jesus foi feito mais sublime do que os céus? Né? Porque, aqui não gera filho de Deus. É necessário o abismo, por isso a necessidade das trevas. É necessidade a formação da matéria, por isso a necessidade do universo. É necessária a formação do plano mineral, vegetal, animal, depois o surgimento do homem. É necessária a santificação, que é quando a consciência humana entra em alinhamento com Deus, então o Espírito Santo vai crescendo, que é a qualidade crística. Era necessário um homem que fosse perfeito, que a consciência já nascesse nessa natureza crística. E essa natureza crística, ela é o próprio céu. Mas por que ele foi feito mais sublime do que o próprio céu? Olha, essa frase é muito forte, eu queria que você lesse ela novamente. É a palavra de Deus dizendo. Ele foi feito mais sublime do que o céu. Por quê? Porque Deus manifestou os céus e tudo por causa dele, para ele ser gerado a sua imagem e semelhança. Ora, Deus manifestou o céu. Jesus é a imagem e semelhança de Deus. Jesus é mais do que o céu, mais do que qualquer anjo, mais do que Melquisedeque. Por isso que o próprio Melquisedeque é um anjo e ele dá nome à ordem, mas ele não é o sumo sacerdote é Jesus. Como é que você explica isso? É porque Jesus é ser humano, Melquisedeque não é um anjo. Né? Então Jesus é que é o verdadeiro sumo sacerdote da ordem. Né? Então com isso você consegue entender melhor esse texto. Né? Que não necessitasse como sumo sacerdote, feito mais sublime que os céus, que não necessitasse como sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu sumos sacerdotes homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Aqui ele diz que a palavra de juramento veio depois da lei, porque é num salmo que Davi profetiza essa sentença de Ave, né, que jurou eternamente, tu serás sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas evidentemente nós podemos compreender que desde Gênesis 1:26 já há essa sentença que só é revelada lá no salmo. Né? Então ele está proposto, no propósito da divindade, ser gerado à imagem e semelhança de Deus. Então aqui, constituiu a sumos sacerdotes homens fracos. Por quê, né? Ora, não houve nenhum sacerdote que não pecasse da ordem de Levi, ou nenhum ser humano, só um ser humano nasceu sem pecado, viveu e morreu sem pecado, que é o Cristo, Jesus, né? Porque ele nasce da Virgem, ele nasce dessa qualidade crística aqui, que é essa qualidade azul, né? Ele nasce desta natureza crística e permanece nela até a morte. Nós todos temos a nossa consciência nascida daqui, desta natureza genético-hereditária anticrística. Né? Então a nossa consciência depois se converte, vem para cá. Jesus nasceu aqui e permaneceu aqui a vida toda. Então veja a diferença de Jesus para qualquer outro ser humano e para qualquer sacerdote levítico. Por isso que nós não podemos ser da ordem de Levi, mas de uma ordem mais excelente, que é a de Melquisedeque. Né? Aqui pela palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Ora, a suma
do que temos dito é: e temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque você poderia dizer: ah, mas Jesus então não poderia nem entrar no templo, porque só podia entrar no Santo dos Santos o sumo sacerdote levita uma vez por ano. É verdade, mas acontece que aquele templo simbolizava um templo cósmico que estava construído por Deus, estava sendo construído por Deus, que seria o seu primogênito e unigênito. Jesus, além de filho, é templo da suprema divindade. Então, nós não podemos dizer que Jesus não podia entrar no templo, porque ele era o templo. Quando ele diz lá perante os homens, né, destruí este templo e eu eu levantarei novo em 3 dias, eles falaram: mas como? Esse templo demorou 46 anos para ser construído. Mas eles achavam que Jesus tinha dito: destruir este templo, que era o templo de Salomão, que ele estava dentro. Mas ele quis dizer: destruir este templo, porque aquele é um símbolo do que eu sou. Eu sou o verdadeiro templo vivo. Então, é isso que o texto aqui está revelando. Ó. Perceba, né? Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Quem é o verdadeiro tabernáculo? O qual foi feito pelo próprio Senhor e não pelo homem. É Jesus, né? Ele é o templo de Deus. Mas alcançou ele o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda, que nós já comentamos. Se a lei e os levitas fossem aperfeiçoar o homem, não haveria necessidade de outro. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Perceba, né? O fracasso que a lei alcança tanto em Israel quanto em Judá, porque há uma separação dos 2 reinos, né? E eles evidentemente simbolizam o povo hebreu. Judá representa o Messias, Benjamim, que fica junto com Judá, representa os gentios que serão adotados pelo Messias, né? Então, que aliança é essa nova que será feita? Olha, presta bem atenção, é essa aliança que você está entrando, uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Olha, quando você lê pela primeira vez a Bíblia toda, você vai ver o fracasso de Israel, né? O adultério, a prostituição, o que acontece no templo. Eles colocam lá rapazes que realizavam ações sexuais e mulheres dentro do templo de Deus, sacrifícios de vidas humanas, coisas que foram feitas horríveis em Israel, né? Com os sacerdotes, com tudo que havia lá, um desvio enorme. Então, por isso é que veio essa palavra, dizendo: olha, né, aquela minha aliança, né, eles não permaneceram, não conseguiram permanecer. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Ora, como é que Deus vai colocar o espírito da lei? Como é que ele vai escrever no nosso coração o espírito dessa lei? Através do Espírito Santo do Senhor Jesus, que nós vamos receber pela fé, em graça, e não pela lei, não pelo sacerdócio levítico. É tudo isso que você está herdando. É importante você compreender isso, é importante você se posicionar, você saber quem você é, você saber que você pertence a Israel, porque você foi enxertado na videira, mas não segundo a lei hebraica, não pelo sacerdócio levítico, mas pelo sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que é do Messias,
que vem através do Senhor Jesus, do seu Espírito Santo, que te insere, escreve no teu coração. E essa aliança estava profetizada. Olha aqui, ó. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque esse conhecimento não vem mais de fora. Mas então por que você está ensinando aqui, se eu não preciso ser ensinado? Ora, eu vou dizer para você, nada do que eu disser aqui vai fazer sentido se o Espírito Santo não estiver dentro de você revelando e dizendo que o que eu estou falando aqui faz sentido. Esqueça que é a minha didática ou é a minha capacidade que está fazendo qualquer coisa. Eu tenho plena consciência disso. Se não há o Espírito do Messias em você, revelando o que eu estou falando, você não vai compreender nada. Né? Então, a escrita é de dentro. Né? Você não vai ser filho de ninguém, não vai ser meu filho espiritual, não vai receber de mim. Né? Eu recebi do Espírito de Jesus em mim, ele me revela, e você vai ter a revelação do Espírito de Jesus em você. Cada um será ensinado pelo próprio Messias. Olha lá. Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Ora, então quer dizer, porque há o Espírito de Jesus em nós, o Espírito Santo, nós não vamos pecar mais? Infelizmente, não é verdade isso também, né? Espero que nós não façamos coisas como os hebreus fizeram, porque também a eles foi dado o Espírito de Deus, né? E nós temos toda a chance de, através do Espírito do Messias, de irmos melhorando da qualidade do Espírito Santo e crescendo em nós, né? E de que essas qualidades, essas iniquidades sejam combatidas por essa qualidade de Jesus. E aos poucos nós vamos então amadurecendo a nossa fé. Mas a nossa iniquidade, pelo Espírito que é em nós, porque nós também não nos alegramos com os nossos pecados, né? Não anunciamos, não publicizamos, não ficamos defendendo aquilo que é errado. Se nós erramos, falhamos e pecamos, nos arrependemos, testificamos que aquilo é um mal, não gostamos desse nosso comportamento, dos pensamentos, dos sentimentos, das ações, de tudo relativo ao contrário ao espírito da lei. Nós não nos alegramos com isso. E se estamos em falhas, nós nos arrependemos e pedimos para que Yahvé Elohim Adonai, através de Yeshua HaMashiach, pelo seu Ruach Kadosh, pelo seu Espírito Santo, nos dê força para superarmos. Né? Agora, se algum discípulo de Jesus começar a adorar algum pecado, né, ou dizer que o Espírito da graça permite que ele peque, que aquilo lá, né, não afasta de Jesus, né? Aí, meu irmão e minha irmã, a responsabilidade é de cada um. Né? Isso não é o Espírito da graça. O Espírito da graça é da confissão, do arrependimento, da humildade. Então, aí sim o perdão se manifesta. Né? Então, é o que diz o texto aqui, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Olha, eu fiz uma seleção desses capítulos de Hebreus, tá? Então tem algumas linhas que eu suprimi para não ficar longo demais. Peguei o que é essencial para comentar para você. Espero que você entenda a importância de você compreender tudo isso. Porque assim, você está se batizando, certamente você fez muita coisa aí para trás sem entendimento nenhum, sem que o Espírito de Jesus prevalecesse em você. E agora é o grande momento, né, de você confessar os teus pecados a Deus, né, ao Senhor Jesus. Se você não sentir isso como suficiente, procure alguém bem maduro, que você confie muito do Evangelho, né, e que você possa então confessar pecados, receber uma oração. E agora o batismo é a hora de vocês se livrar disso tudo, né? Receber uma nova qualidade, confessando a Jesus, recebendo pelo sacerdócio da ordem de Melquisedeque a aliança direta
do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, através do Espírito de Jesus Cristo, que vai e que já habita em você, porque se você entregou a vida para Jesus, já é ação do Espírito Santo. Tudo isso está aberto para que você possa vivenciar, né? Então aqui, ora, estando estas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados, pela ignorância do povo, né? Olha, nós estamos aqui já com 55 minutos. Eu creio que nós vamos voltar um pouquinho aqui, ó, e vamos parar nesta página. Esta vai ser a nossa página para a continuação, né? Nós vamos continuar na próxima, no nosso próximo encontro. Somos o Movimento Consciência Hebraica e agradecemos a você estar fazendo essa jornada conosco. No YouTube é só procurar por Consciência Hebraica, deixe o seu like, faça algum comentário, envie o link dos nossos estudos para alguém, divulgue o nosso canal, isso ajuda e você vai sentir uma alegria em fazer isso. Lá no Telegram é só procurar o Consciência Hebraica, todos os vídeos estão publicados lá em série. Estamos no Instagram e Facebook, precisamos melhorar um pouquinho as nossas redes, mas já temos presença lá. Que esse estudo tenha enriquecido você, te prepare para o batismo, que você tenha uma iniciação linda e que a tua nova vida em Cristo Jesus, que já começou na tua entrega, te leve ao infinito e ao eterno. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a graça, que a vida, que a paz esteja sobre você por Yeshua HaMashiach, o Messias. Até o nosso próximo encontro.